Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. O pastor José Amorim, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fará uma série de 8 temas referente ao livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Que tu possas atender nossos clamores, que tu possas nos visitar todas as vezes que nos reunirmos aqui para estudarmos a tua palavra e ouvirmos a voz do Senhor. Que o poder do Senhor seja derramado sobre nós e que nós possamos perceber a tua glória, ouvir a tua voz e nos rendermos ao Senhor. Portanto, que neste momento tu abençoes a todos que reservaram esse tempo para passar adorando ao Senhor neste lugar de adoração, que tu possas resolver seus problemas, que tu possas falar aos ouvidos do seu coração, que cada um aqui ouça a voz do Senhor lhe falando poderosamente. Anima-nos, fortalece-nos e salva-nos em nome de Jesus. Amém. É um prazer vê-los, que Deus possa abençoar você. Hoje nós vamos começar a série baseada em 2 Crônicas 7:14. Nós vamos esmiuçar esse texto pelos próximos 8 domingos. E eu espero em Deus que você esteja aqui todos os domingos, para que Deus também possa ensinar a você e a mim poderosamente. 2 Crônicas 7:14. O tema de hoje é: somos o povo com um nome. Somos um povo com um nome. Baseado em 2 Crônicas 7:14, primeira sentença, mas vamos lê-lo integralmente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sentença que vamos estudar hoje é a que diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome. A frase que nós tiramos, que iremos explorar nesta noite, ela faz parte da resposta de Deus a Salomão. Salomão construíra o templo em homenagem ao Deus dos hebreus, ao Deus dos céus, ao verdadeiro Deus. E ele ainda vivia aquele momento inicial do seu reinado, e ele vivia com aquela necessidade da dependência de Deus, e ele ora a Deus, pedindo orientações a Deus, e a necessidade dele, do poder de Deus para governar adequadamente a nação de Israel. E em uma noite que ele estava precisando do poder de Deus e da sua presença e da sua maravilhosa graça, Deus se revela a ele em sonho e fala ao jovem rei, dizendo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta foi a resposta que Deus deu a Salomão, categórica. Deus estava dizendo para ele que ele teria um reinado profícuo se ele buscasse o Senhor. Ele estava ensinando a Salomão e a todo o reino de Israel e a todos nós em pleno século 21 como devemos viver. Como devemos viver uma vida religiosa que agrada ao Senhor, como devemos viver de modo que a bênção do Senhor jamais se afaste de nós. Deus está nos ensinando que em meio às nossas responsabilidades, nossas possibilidades e nossas necessidades, Ele deseja atuar. Essas são as 3 palavras que nós vamos explorar nesta noite. O povo de Deus e suas responsabilidades, o povo de Deus e suas possibilidades, o povo de Deus e suas necessidades. Queria convidar você a abrir a Bíblia em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos cristãos, e se somos cristãos e cremos em Jesus Cristo e fomos batizados em seu nome, podemos ter para nós esta verdade: somos povo do Senhor, somos povo do Senhor e igreja do Senhor. E isto nos chama a atenção, a verdade de que eu e você precisamos despertar por causa da nossa tremenda responsabilidade em face da verdade de que se somos de fato o povo do Senhor, precisamos viver à altura daquilo que nós professamos em nossa vida. Portanto, devemos ter um senso de responsabilidade diante da verdade que nos faz pensar: se somos povo do Senhor, Deus nos chama à santidade, e santidade pressupõe responsabilidade religiosa, responsabilidade com a verdade da palavra de Deus, responsabilidade com aquilo que Deus nos ensina, responsabilidade. Somos povo do Senhor, e isso deve despertar em cada um de nós o senso profundo de responsabilidade. Portanto, veja cada um como fala, veja cada um como anda, como vive, veja cada um como pensa, como age. Estará cada um de nós perto ou longe do Senhor? Estará cada um de nós fazendo a vontade do Senhor ou desonrando e traindo o Senhor? Estará cada um de nós amando o Senhor, vivendo a palavra do Senhor, sendo orientado pelo poder do Senhor? Está cada um de nós vivendo a vida de tal maneira que as nossas convicções religiosas sejam inabaláveis, a nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens sejam genuínas e verdadeiras? Estamos nós que nos declaramos povo do Senhor, sendo santos filhos do Deus vivo? Esta é a primeira pergunta que eu vos faço diante da realidade de que Deus nos declara povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamarmos as verdades de Deus ao mundo. Mas infelizmente Deus tem um povo, sim. Deus tem uma igreja, sim. Mas infelizmente muitas das vezes nós o desonramos com a nossa vida, nós o envergonhamos com o nosso jeito de ser. Portanto, eu e você precisamos repensar se somos de fato o povo de Deus ou não. Convido você a outro texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a imundícia, mas em santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, sabe o que Deus está te dizendo? Quando Ele resgatou a mim e a você do mundão da vida miserável em que nós vivíamos, cada um em suas próprias trevas, cada um em sua própria miséria pessoal, cada um em sua própria tragédia pessoal, o braço dele nos alcançou, as virtudes dele nos alcançaram, a bondade dele nos abraçou, o amor dele nos envolveu, ele nos tirou da lama e ficou nossos pés na rocha eterna. Mas ele não quer que nós vivamos a experiência miserável da vida passada dentro de uma perspectiva de uma vida futura. Ele nos chamou para a santificação e não para a imundícia da vida. Nós vivemos em um mundo desgraçadamente miserável. Se você gosta de dourar a pérola deste mundo, eu lhe peço a mudar seus conceitos. Você e eu vivemos em um lixo de mundo. Você e eu vivemos em uma porcaria de mundo. O mundo em que nós vivemos é um lixo. E se nós vivermos nele, nós seremos absorvidos pelo lixo dele. Quando Deus diz: eu chamei você não em impureza, mas em santificação, Ele está dizendo: eu não quero que você... Impureza no contexto da carta de Paulo sempre é sexual, é imoralidade sexual. Todas aquelas imoralidades sexuais que você conhece, elas estão contempladas aqui.
E Paulo está dizendo: Deus não te chamou para viver uma vida imoral, Deus te chamou para viver uma vida de santidade. E santidade é aquilo que é responsabilidade minha e tua, apesar de que eu sei e você sabe que santidade é dom de Deus, justiça é dom de Deus, perdão é dom de Deus, arrependimento é dom de Deus, glorificação é dom de Deus, mas é dom de Deus, mas exige-se ou se espera de mim uma atitude, uma escolha. E eu desejo ser santo, você deseja ser santo, você desliga seu televisor diante de uma cena imunda, um lixo da vida, ou você continua imerso naquela miséria? Você muda de caminho quando o caminho que você anda arruinará sua vida? Você muda de canal quando o canal que você contempla arruinará sua casa? Você joga no lixo a revista imunda que arruinará teus filhos? Você faz escolhas. É uma responsabilidade sua ser santo diante do Senhor, pois Deus não nos chamou para a imundície, mas em santificação. E muitas das vezes, nós vamos, como já aconteceu comigo, eu fui visitar uma casa, toda a família era adventista batizada, exceto o homem, dono da casa, chefe da família. E eu pensei, vou visitá-lo, vou convidá-lo para uma série de evangelismo que eu ia fazer. E ao chegar naquela casa e tentar persuadi-lo com a maior calma do mundo, ele, que era inteligente, percebeu e ele disse: basta, e levantou a voz para mim. Como eu não estou acostumado com isso, eu me assustei. E ele disse assim: eu sei o que o Senhor pretende. Eu creio que o Senhor veio aqui para disfarçadamente convidar para ir à sua igreja. Eu disse: não disfarçadamente, eu vim para lhe convidar diretamente. Lógico que por educação eu não vou direto ao assunto, mas eu quero que o Senhor saiba que o Senhor pode desistir, porque eu jamais serei membro da sua igreja. Aí eu disse que eu não tinha igreja. Primeiro eu disse para ele: sim, mas o senhor está me entendendo, eu não vou para a sua igreja. Aí eu disse: como eu nunca ouvi isso, o senhor poderia me explicar por quê? Aí ele disse: é simples. Se sua igreja é responsável por seres humanos como minhas filhas e minha mulher, então eu não serei membro da sua igreja. Apesar de que a igreja não é responsável pela falta de respeito e educação de filhos que são ensinados e guiados por pais que não os ensina e não põem neles limites. Mas naquela hora ele pôs a responsabilidade na igreja por suas filhas serem mal criadas, por suas filhas serem estúpidas, por suas filhas serem desrespeitadoras, desobedientes. Essas questões dizem respeito a ele e não à igreja. Mas na verdade ele disse: estas meninas e minha mulher não são cristãs. Eu disse: não são. E nem tampouco adventistas do sétimo dia. A igreja e a Bíblia e a palavra de Deus nunca as ensinou a desonrarem o pai, desrespeitarem o pai, serem grosseiras, desrespeitadoras, e falei a lista de coisas. Sabe o que eu fiz com elas? Elas cantavam no grupo de louvor da igreja. Eu coloquei 1 quilo de Superbond no banco e colei elas lá. No dia que vocês se converterem, vocês cantam. Nunca mais vocês cantarão enquanto forem essa espécie de gente. Irmãos queridos, é uma vergonha nós falarmos e não vivermos. Deus nos chamou para sermos santos. E Paulo foi claro e disse: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se do mal, aparte-se do pecado, aparte-se do lixo desse mundo, todo aquele que ousa professar o nome do Senhor. Logo ele está dizendo que Deus não admite dubiedade religiosa. Deus não admite um pé lá e um pé aqui. Deus não admite adoração dúbia ao diabo e a ele. Deus é um Deus ciumento que quer você por inteiro, mas Ele quer você por inteiro porque Ele quer tirar a escória do meu e do teu coração. Ele quer tirar o lixo do meu e do teu coração. Ele quer tirar a miséria deste mundo, a imoralidade deste mundo, a indecência desse mundo, do
o lixo desse mundo, do meu e do teu coração. Ele quer que eu e você tenhamos virtudes e tenhamos santidade. Portanto, você é responsável pelas escolhas que faz, pela vida que vive, mas o fato é que teu Deus te adverte hoje que todo aquele que professa o nome dele, segundo Timóteo 2,19, deve apartar-se do mal, deve ser amável e gentil, deve ser agradável e santo. E eu te pergunto, estará cada um perto ou longe do Senhor? Estará cada um de nós hoje obedecendo a sua voz ou desonrando a sua palavra? Estará cada um de nós hoje amando, servindo, adorando, bendizendo o seu nome? Estará cada um de nós hoje fazendo brilhar a luz em meio às trevas do mundo em que vivemos? Ou nós somos a causa da própria escuridão do mundo em que vivemos? Estará cada um de nós perto de Deus ou longe dele? Estará cada um de nós hoje trabalhando para Ele, salvando pessoas, testemunhando dele em casa, na rua, no comércio, no trabalho, na escola? Estará cada um de nós hoje dizendo ao mundo que há um Deus dos céus que ama e perdoa pecados e está louco para transformar vidas e abençoar pessoas? Você tem andado no caminho do Senhor ou longe dele? Você tem glorificado a Deus ou desonrado a Deus? Ou desonrado a Deus? Lembre-se, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor pelo que estamos fazendo, vivendo, pensando, falando. Você e eu somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E o último texto, ouça, Êxodo 29:43 diz: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Você ouviu? Ali eu visitarei o povo de Israel, e eu revelarei minha glória diante deles, e por minha glória eles serão santificados. Nós sabemos que fomos santificados, comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus espargido na cruz. Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos salvou e Ele nos santifica. Eu quero lhe dizer que santidade é dom de Deus. Santidade é dom de Deus. Você não é santo por seu poder de escolha. Você é santo pelo poder de Deus, pelo poder da sua vontade. Você é santo pelo poder de Deus em você. Lógico que você precisa fazer escolhas, fazer a escolha que Deus santifique você. Você tem que dizer: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. A minha vida é uma miséria, Senhor. Eu te desonro, Senhor. Eu admito que eu sou um lixo de ser humano, Senhor. Então santifica a mim, Senhor. Perdoa a mim, Senhor. Molda e muda a minha vida. É isso que faz a diferença. Mas lembre-se, Deus quer revelar sua glória através de você, revelando a sua santidade e revelando a sua glória. Então vamos aqui. Glória, ou melhor, santificação em hebraico é kadosh. Kadosh significa santificação, que tem dois sentidos no hebraico: sentido de separado e sentido de brilho. Sentido de separado e brilho. Mas é bom lembrar que separado não é que você é metido a santo e você vai para o mosteiro e fica lá separado. Deus, Jesus não se separou das pessoas. É no sentido de diferente. Você está no mundo, mas o mundo não está em você. Você vive no mundo, mas o mundo não lhe absorveu. Você vive como um extraterrestre, caminhando pelas ruas desta grande cidade. Você é diferente. É o sentido mais correto para esta separação. Deus não está mandando você ir para mosteiro. Deus não está mandando você ir para uma montanha. Deus não está mandando você abandonar sua família. Deus está mandando que em casa, na escola, no trabalho, na rua, aonde quer que você esteja, você seja santo, isto é, seja diferente. E qual é a diferença? O seu padrão é o do céu, diferente do padrão desta terra, que é o do inferno e do diabo. Nesse sentido, você brilha. Por isso que tem sentido de brilho. Nesse sentido, você se destaca e brilha.
em meio às trevas do mundo em que você vive. Portanto, kadosh significa separado, no sentido de diferente e brilho. E no grego é doxa, que quer dizer glória, e também tem dois sentidos: esplendor, intenso brilho ou caráter. Então Deus deseja que seu caráter brilhe em você, e seu caráter, o seu e o meu, brilhe na escola, no trabalho, na rua, em casa, e você seja diferente. Seu caráter nobre, você é honesto, você é correto, você ama seus filhos, sua esposa. Você e eu não pegamos o que é alheio, não roubamos, não somos profissionais desqualificados, preguiçosos. Somos genuínos, dedicados, apaixonados, fiéis, honestos, íntegros. Deus quer um povo que brilhe, um povo que revele seu caráter. Meu irmão querido, entenda isso. Não seja apenas membro da igreja com seu nome no registro da igreja. Deus quer o registro seu no livro da vida, e no livro da vida manter-se-á lá o nome de homens e mulheres que têm as virtudes do Espírito na vida. Se você e eu não nos convertermos, de modo algum entraremos no reino dos céus. Deus não quer sempre ao seu lado, ou não quer ao seu lado, homens e mulheres que são falsos, artificiais, mas quer homens e mulheres verdadeiros que brilham diante do mundo em que vive, com o caráter de Deus estampado na vida, na maneira que vive, no tudo que faz, em tudo que é. Deus deseja ver você brilhando e estampando a glória de Deus na vida. Amém? É isso que Ele espera de você: caminhar com Ele, ser santificado por Ele, ter o caráter dEle. E lembre-se, é esta santificação que define nossa esperança, que não nos envergonha, que define a nossa atitude em face do pecado e em face do mundo miserável que nós vivemos, em face do alterismo, do materialismo, em face da imoralidade, da crueldade, da violência, em face de todo o mal que existe no mundo, em face do mundanismo que invadiu até a maioria das igrejas do mundo, em face da tendência diabólica de relegar a Bíblia para um segundo plano, de renegar a verdade de que ela é a palavra de Deus, em face de um movimento que rejeita a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, em face de um cristianismo capengante que vive longe da verdade da palavra de Deus, em face finalmente da vinda de Cristo que há de vir em poder e glória. E está você pronto para vê-lo quando Ele voltar nas nuvens dos céus com poder e glória. Se houver escória do pecado em você e em mim, nós seremos consumidos pelo fogo da glória do Senhor. Portanto, você precisa ser santo para suportar o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Essa parte foi longa, porque é um ponto central do nosso estudo de hoje. Deus nos chamou para sermos o que mesmo? Santos. E essa é uma responsabilidade sua e minha. O segundo ponto é que o povo de Deus tem suas possibilidades. Você leu o texto, você percebeu que Deus usa uma partícula condicional, o se. Notai esta partícula, se indica, em primeiro lugar, a possibilidade do povo afastar-se do seu Senhor e protetor. Indica a possibilidade deste mesmo povo voltar-se para o seu Senhor e protetor. A verdade é que tudo depende das suas escolhas. Deus disse: se meu povo, então pressupõe a possibilidade de rejeitá-lo ou aceitá-lo, de fugir dele ou de voltar para ele. Ele está esperando que nós nos decidamos por ele. E em segundo lugar, o se aponta o caminho
tanto pode ser o caminho para a morte, como o caminho para a vida. Isto não está definido, não está pré-determinado. Você decide o seu futuro e o escreve com suas escolhas. Deus não escreveu o seu futuro, você o escreve com suas escolhas. Deus conhece o seu futuro por ser Ele presciente, mas Ele não definiu o seu futuro. É mentira dizer que Deus tem filhos prediletos. Deus tem amigos íntimos. Deus não tem favores, Ele não tem patotinha. Ele ama uns e odeia outros. Ele criou pessoas para matar? Não, não e não. Pessoas que perecerão por causa das suas escolhas. O si demonstra a possibilidade de escolher ou não, Senhor, da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Mas Ele diz: filhinho, escolhe a vida para que tu vivas, tu e a tua casa. A partícula condicional se indica que há condições. Por outro lado, a partícula indica que existem condições para que Deus sare tua terra, perdoe teus pecados. Condições a serem cumpridas para que o povo de Deus tenha acesso às bênçãos de Deus. E eu sei que nesta noite você está aqui, e você e eu precisamos das bênçãos do Senhor, da misericórdia do Senhor, da mão amiga do Senhor, do socorro do Senhor. Mas nós precisamos entender que Deus espera que eu e você façamos a escolha certa, nos voltando para Ele. Deus não nos obrigará a segui-lo, Deus não nos obrigará a amá-lo, Deus não nos obrigará a servi-lo, escolhê-lo, mas nós seremos responsáveis pelas escolhas que faremos. Então entenda, o sim indica a possibilidade do sim ou do não a Jesus, do sim ou do não a Jesus, do sim ou do não a Jesus. Você anda dizendo sim a Ele? No dia a dia você está dizendo sim a Ele? A sua vida, seu jeito de ser, seu jeito de vestir, seu jeito de comer, seu jeito de falar, os lugares onde você entra, as pessoas que você convive, você está dizendo sim ou está dizendo não? James Stewart, um grande evangelista americano do século XX, na primeira metade do século XX, e um dia ele estava em uma igreja não adventista americana pregando, e ele disse que ele viu uma comoção generalizada na igreja. Às vezes Deus toma os pregadores com tanta autoridade e poder que a igreja cai no choro, mas o que o espantou não foi o choro do povo, foi o povo orando em voz alta. E ele disse que ouviu as pessoas confessando pecados, e ele diz: pecados asquerosos, pecados abomináveis, lixo de vida, coisa que eu jamais imaginaria ouvir no meio de um povo que se declara povo do Senhor. Pecados asquerosos. Aí nesta hora ele olha e vê que os pastores da plataforma também choram, e um percebeu que ele estava meio ranzinza, cara fechada, e olhou para ele e disse assim: o senhor não chora diante de tamanha manifestação de Deus em nosso meio? Ele disse: eu não choro porque eu deveria chorar sim, mas não porque Deus está entre nós, mas de vergonha por saber que um povo que se declara povo de Deus tem uma vida tão imunda e suja, com tamanhos pecados asquerosos e imundos que humilham o Deus a quem eu sirvo. Pastor, foi duro. Eu sinto vergonha de ver um povo que não honra o Senhor. Meu irmão querido, se indica a escolha que você fará. E nesta noite eu imploro a você: Deus quer abençoar você, Deus quer salvar você, Deus quer honrar você, Deus quer perdoar seu pecado e sarar a sua terra. Não importa qual seja a doença da sua terra, quer seja física, emocional, espiritual, seu coração, ou sua casa, ou sua despensa, ou seu armário, ou seus sonhos, ou seus empreendimentos, Deus quer sará-los, sinônimo de bênçãos de Deus na sua vida. Mas Ele pergunta se você quer a bênção dEle. E eu louvo a Deus por você estar aqui nesta noite. E eu oro a Deus para que Ele toque poderosamente em seu coração, para que você e eu possamos glorificar o Deus que nós servimos e sermos diferentes
ao ponto de Deus se orgulhar de nós e sarar a nossa terra e abençoar a cada um de nós. Amém? Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a todos aqueles que honram o seu nome e andam na sua presença. Deus é o Deus da bondade que tem prazer em abençoar seus filhos que o amam. Amém, amém e amém. E por fim, responsabilidade e possibilidades, necessidades. A verdade é que Deus sabe que nós temos necessidades. Por isso que Ele diz assim, eu sararei a tua terra, eu perdoarei os teus pecados. Por isso que Ele diz assim, eu abrirei as janelas dos céus. Por isso que Ele diz assim, se tu andares na minha presença, eu ouvirei tuas orações. Eu sararei você, eu livrarei você das pragas que eu deixei sobre o Egito. Eu abençoarei sua despensa. Ele diz, eu abençoarei seu armário. Ele diz, eu abençoarei o negocinho que você usa para amassar o trigo. Eu abençoarei sua casa quando você entrar, quando você sair. Eu abençoarei até seus filhos. A milésima geração, a Bíblia está cheia de Deus dizendo, eu abençoarei, eu abençoarei. É porque Ele quer honrar o seu povo. Ele é um Deus tão dadivoso que fica desejoso de transbordar dádivas, presentes, acalento, carinho, afeto, amor a pessoas como eu e você, que na maioria das vezes somos indignos dele. Mesmo assim, Ele quer nos abençoar, mas Ele chama a atenção minha e sua, dizendo, o povo que se chama pelo meu nome. Olha, tem duas maneiras de nós vermos essa frase, mas só uma é a verdadeira, é aquele que se chama pelo meu nome. O sentido é, você tem o nome dele, você é da família dele, que se chama pelo meu nome. Como todo mundo me chama de Amorim, mas é o nome da minha família. De fato, o nome seu é o seu nome familiar. O nome anterior é o pré-nome. José é pré-nome, Amorim é nome, Silva é sobrenome. Então o nome que você carrega é o nome da sua família, a família do Deus vivo. Se nós usássemos, nós não sabemos, o nome de Deus perdeu o sentido ao longo da história, mas se nós usarmos o que nós conhecemos e usamos, Yahvé, é como que você fosse José Yahvé da Silva, Maria Yahvé da Silva. Você é chamado a carregar este nome, e isto impõe a você consideração por este nome, tremor por este nome, respeito por este nome. Se você lembra de respeitar o nome do seu Pai, então lembre de respeitar o nome do seu Pai dos céus. Quando eu era garoto, morava em um acampamento tipo aqui da Vale, só que umas 3 vezes maior, de uma empresa do governo federal que construiu as usinas do Nordeste, e todo mundo que foi para lá não tinha onde morar, era um deserto. Teve que construir uma cidade toda cercada de muro. A gente chamava o muro de Berlim. Mas às vezes um garoto me chamou ali, Amorim, vamos roubar a manga. Mas não é roubar a manga porque a manga está no meio da rua, mas tirar a manga nem eles deixavam. Eu disse não, porque se o guarda me prender, meu pai vai ter que me tirar da guarda e eu vou envergonhar o meu pai, e em casa vou levar uma tremenda de uma varada nas costas. Mas eu nunca esqueço que eu disse, eu vou envergonhar o meu pai. Às vezes nós não fazemos coisas erradas quando nós nos lembramos da mulher, do pai, da filha, da esposa, do marido. Nós nos lembramos dos homens e muitas das vezes nos esquecemos do nome do Senhor. Quando nós nos convertemos a Deus, nós trazemos no peito o nome do Senhor, o povo que se chama pelo nome do Senhor. E o outro sentido é o povo que invoca o nome do Senhor, que chama a Deus e pede misericórdia a Deus. Este Deus, quando é invocado, Ele desce para sarar, perdoar, libertar, curar. Ele é magnânimo, extraordinário e poderoso, e Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Amém? Se você invocar o nome dEle, se você chamar por Ele, Ele vai ouvir você, Ele vai atender você, Ele vai socorrer você, Ele vai libertar você, Ele vai fazer maravilhas em seu favor, em seu ministério, em sua vida, em seu trabalho, em seus negócios.
Ele vai honrar você. Pedro disse, você lembra? Eu não tenho prata nem ouro para dar para vocês, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O nome mais poderoso que o diabo odeia, o nome que faz os demônios fugirem da sua presença, o nome que faz o inferno inteiro estremecer, o mais belo dos nomes, o mais extraordinário dos nomes, o mais poderoso dos nomes, o nome que abre todas as portas, o nome que derruba todas as muralhas, o nome que derrota todos os exércitos, o nome que humilha todos os presunçosos exaltados, o nome poderoso Jesus. Invoque este nome, chame por este nome, clame por este nome. Na hora mais negra da sua vida, enxergue este nome. Não só o ouça, não só se lembre dele, o enxergue em meio à escuridão da sua própria vida, em meio à tragédia do seu próprio dia a dia. Invoque este nome, para que Deus liberte você, para que Deus sare você, para que Deus soerga você, para que Deus abrace você, para que Deus fortaleça você. Por que viver fracassadamente a vida quando tu podes ser o bendito do Senhor, fortalecido por Ele? Apenas invoque o nome dEle. Apenas invoque o nome dEle. Admita sua fragilidade, sua nulidade, sua falta de competência para tudo na vida. Se ajoelhe e invoque o nome dEle. Essa história eu já contei aqui uns 3 anos atrás, e eu, por amor às visitas, queria contar essa história para vocês. Eu estava numa igreja pregando, e terminei de pregar. Os anciãos daquela igreja, eles me convidaram para visitar uma família, e eu não sabia do que se tratava. Eles não me disseram. Só quando chegamos à porta, entrando para a sala, eles me contaram que havia uma jovem de 28 anos, mais ou menos, e grávida de 8 meses no barrigão, e ela estava com pedras nos rins, pedra nos 2 rins, e as dores tão alucinantes como pedras nos rins, que eu já vi um colega de quase 1,90 m no meio do corredor central da igreja, atacou a dor, ele desmaiou e caiu. E esta jovem mulher aguentava a pancada da dor há dias. Só que ela gemia de dia e de noite há dias, e a dor talvez não tenha intensidade suficiente para levá-la ao desmaio, mas a massacrava. E aí os anciãos, pastor, vamos lá. Era uma igreja que eu não era pastor, um distrito pastoral de um colega, mas eu estava lá e eles me levaram. E quando eu cheguei lá que vi aquela cena, meus amados, você chora só de ver a cena. Aquela mulher com aquele barrigão, ela se contorcia e ela erguia a coluna vertebral fazendo um arco, e ela subia a barriga e arrastava cobertor e gritava. Aquele grito tão alucinante que você sente a angústia de ouvi-lo. E ela estava tão desesperada, amassada, esmagada pela dor, que ela se negou a tomar os remédios, a fazer algum tipo de intervenção médica, porque ela não queria massacrar, ferir, ofender o seu filhinho. Não sei como o remédio poderia atingi-lo, porque ela estava grávida e certas medicações uma grávida não pode tomar, e ela preferiu ser esmagada pela dor a ferir o seu filhinho. E você acha que não tem um Deus nos céus que não enxerga isso? E naquele momento eu pedi para os anciãos da igreja dela se ajoelharem ao redor da cama. Naquela hora peguei nas suas mãos e as prendi firmemente, e chorando feito um miserável, orei ao Senhor. E disse assim: Senhor, você está vendo essa jovenzinha aqui? Ela ama tanto o seu bebê que prefere agonizar em dores ao machucá-lo com alguma substância química. Ela me faz lembrar alguém, o Senhor, que preferiu se ferir na cruz do Calvário para salvar filhos rebeldes como eu e todos aqui. Pai,
Pai, tu não percebes que essa jovem revela um pouco da glória do teu amor na sua atitude? Portanto, aceita este amor revelado agora, e por causa desta jovem que ama seu filho e pelo amor que tu tens a ela, esmiuça essas pedras nos seus rins, Senhor. Quebra estas pedras nos seus rins, Senhor. Libera estas pedras nos seus rins agora, pelo poderoso nome de Jesus. Eu invoco o nome poderoso de Jesus, e neste nome ordeno para que as pedras sejam esmiuçadas em o nome de Jesus. Amém. Enquanto eu orava, ela estava com o barrigão dela lá em cima, se acontecendo e gritando. Na medida que eu orei e orava, ela foi parando de gritar, e quando eu abri os olhos, sua barriga, seu corpo já repousava no colchão, e segundos depois ela abre os olhos, para de gritar, para de gemer, para de arrastar cobertores e suspender colchão, se levanta, senta a cama. E eu saí, e depois me informaram que assim que o senhor saiu, ela se levantou, foi para a cozinha, cozinhar para alimentar pessoas que estavam na sua casa, como que nada tivesse acontecido. Há poder no nome de Jesus. Não se esqueça disso. Invoque o nome dele, seja povo dele, seja leal a ele, e quando tu necessitares dele, ele moverá o céu e a terra para ouvir você, para sarar você, para abençoar você. Amém? Amém e amém. Eu queria concluir voltando para o ponto inicial, o ponto das possibilidades, que é o ponto central da mensagem de hoje. As nossas possibilidades, as nossas escolhas. E eu queria contar para vocês uma história que narra esta verdade de uma maneira tão contundente que não pode nos restar dúvidas. Você sabe que os americanos gostam de fazer pesquisas, e quando a América completou 200 anos da independência, isto é, em 1976, eles fizeram uma pesquisa entre 2 cidadãos americanos. O primeiro, famoso até em nossos dias, Jonathan Edwards, o maior evangelista do mundo em 1700 e pouco, no século XVIII. Ele foi o maior evangelista do século XVIII. E o outro cidadão, um ébrio, cachaceiro, um homem de baixo nível moral, Max Jukes. Esses 2 homens, os americanos, pegaram a linhagem deles e contabilizaram, essa não seria a palavra correta, analisaram a história de todos os seus descendentes. Primeiramente, Jonathan Edwards, um pastor evangélico do século XIX. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1758. Ele teve até 1976, a sua linhagem constava de 1.394 descendentes ele tinha. Agora observe, todos eles foram pessoas decentes. 13 deles foram reitores de universidades americanas, 65 deles foram professores universitários americanos, 3 deles foram senadores da República Americana, 30 deles foram juízes, 100 foram advogados, 60 deles foram médicos, 75 oficiais do Exército e Marinha americana, 100 deles pastores de igrejas, 60 deles escritores famosos da América, um vice-presidente americano, 80 funcionários públicos, 295 tinham formação universitária. Em toda a grande empresa da América, em 1976, tinha um membro da família de Jonathan Edwards na diretoria. Em todas as grandes empresas americanas da década de 70, tinha um familiar de Jonathan Edwards. E a família dele não deu $1 de prejuízo ao governo americano em 200 anos. Seus descendentes foram decentes, prósperos e abençoados. Já o maluco, o alcoólatra, o homem meio doidão chamado Max Jukes,
Ele viveu na mesma época de Jonatas Edwards. Ele era ateu, ele casou-se com várias mulheres e viveu uma vida desregrada, cheia de misérias, alcoolismo, drogas, etc. Os seus 1.200 e poucos descendentes tinham vários registros criminais, e destes 310 morreram na miséria, 440 tiveram um fim trágico por causa de suas maldades e crimes, 60 eram ladrões, 130 foram condenados por crimes diversos. Mais da metade desses 1.300 e das mulheres também da época eram mais da metade, das mulheres entre esses 1.300 eram prostitutas, e 7 deles eram assassinos. Somente 20 aprenderam uma profissão, sendo que 10 deles aprenderam na prisão, e apenas 10 aprenderam fora da prisão, apenas 10. E todos eles deram prejuízo ao governo americano. Eu poderia dizer, que vida de tragédia. O que fez isso ser assim? As escolhas de um homem. Meu irmão querido, o mal, eu vou botar aspas, tá? Para você não brigar comigo dizendo que eu estou cometendo heresia científica. Mas eu sei o que eu estou dizendo. O mal, entre aspas, passa geneticamente para as pessoas. É assim que está na Bíblia. Se você vive uma vida miserável hoje, você vai terminar passando esse legado para os seus filhos, que passarão para os filhos dos filhos, e assim você arruína a sua vida. Então, quanto mais cedo você fizer seu sim certo, tomar a decisão certa e mudar radicalmente de vida, você vai poupar de lágrimas e dores toda a sua linhagem. Você vai produzir filhos decentes, que terão vida decente, e você vai descansar antes que morra, na ciência de que você está legando aos seus filhos vida e não morte, bênção e não maldição, alegria e não angústias e lágrimas. Escolha, pois, a vida para que tu vivas, tu e a tua casa. Ensine isso, viva isso, e você vai energizar e contaminar beneficamente os seus filhos com o bem, e o bem é contagioso, e inundará seus netos, bisnetos, tataranetos, e moldará a vida. Santidade de um homem transformou a vida dos seus filhos. Nenhum deles foi criminoso, nenhum deles. Então a vida de um homem pode mudar a vida de toda a sua linhagem. Mas tudo começa quando, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu desejo hoje é que durante essa semana você comece a analisar a sua vida, peça perdão a Deus pelos seus pecados, guie seus filhos, sua casa no caminho do Senhor, restaure o altar da sua casa que talvez esteja derribado, traga seus filhos para perto dele, ensine a verdade presente, a verdade da Bíblia, guie todos eles nos caminhos do Senhor. Para terminar, um insight que eu tive, que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Eu fui à Bahia visitar uma igreja que eu fui pastor há 24 anos, 23 anos, e lá cheguei, encontrei os garotos que eram garotos de 20 anos, 21 anos, que eu os pus para ser ancião na Barra, agora ainda eram ancião de igreja, com 45 anos. E o curioso é que eles têm filhos, e seus filhos estavam no grupo de louvor da igreja, os seus filhos estavam na mídia da igreja, os seus filhos estão trabalhando na igreja, e eles são engenheiros, psicólogos, dentistas,
artistas e tudo que você possa imaginar, mas todos eles legaram aos seus filhos o que eles não tiveram, nascidos e criados em um vilarejo do interior da Bahia, mas seus filhos todos são homens prósperos, mulheres prósperas. Eu vi com os meus olhos garotos de 21 anos quando lá cheguei, hoje são homens pegando os 50 anos, mas seus filhos todos receberam um bom legado, estão na igreja e têm profissão decentes e sustentam e auxiliam seus pais hoje, que continuam com a humilde profissão que eles tinham. Mas eram garotos que disseram sim ao Senhor. Aos jovens que me ouvem, digam sim ao Senhor. Aos maduros que me ouvem, digam sim ao Senhor. Odeiem o mal e amem o bem. Sigam a Jesus e abandonem as trevas, e você contemplará o dia, a glória do Senhor. Meu desejo é que Deus abençoe a todos, da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus.